Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcas, Mirelas, Gabriela, Loras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Ela se chama Kátia Mezel, mas bem poderia atender por outro nome, pioneira. Foi a primeira mulher a dirigir um longa-metragem em Pernambuco, a primeira realizadora a participar de um festival de cinema no Brasil e fundou a primeira produtora do Nordeste dedicada à sétima arte. E tem mais, muito mais. Histórias que você vai conhecer aqui no Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Kátia, obrigada. Bem-vinda. Estela, obrigada. É sempre um prazer estar conversando com você e, assim, escutar esses elogios é muito bom. Não disse nada fora do roteiro. É a história da sua vida, é o que a gente quer trazer aqui para o Politeia, a história da sua vida, a sua história profissional, a história sua com o cinema, que não é uma história qualquer. E aí, eu quero pedir para você começar falando sobre a sensação hoje de ser uma pioneira, uma mulher que subiu no pódio e abriu espaço para muitas outras. Isso aí é tão contínuo, é fruto de uma vida, de uma vivência, de um trabalho que não dá para ficar no pódio olhando, né? Então, importância para mim realmente ter iniciado a mulher, a visão da mulher no cinema, que eu comecei em 68, com 8 milímetros, depois eu passei para Super 8, 16, 35 e lá vai todas as plataformas. Mas isso porque eu não me preocupei em me comparar com os rapazes que na época faziam, nem me vitimizar, nem me achar melhor. Então, eu estava fazendo porque criou-se um interesse. Eu estudava arquitetura, fotografava muito estilo. E aí caiu essas câmeras 8mm na minha mão, então a curiosidade, e aí foi evoluindo. Mas não foi uma coisa assim, uma determinação. Vou ser a primeira mulher. Eu não sabia nem que era a primeira. Como na história do Festival de Cinema, em 73, eu só soube que eu era a primeira mulher a participar de um festival de cinema no Brasil 30 anos depois, com um livro que era 30 anos de cinema, da ABD e tal. Então, tinha um artigo e eu tinha um percentual. Eu era 0,03% de presença feminina. Então, assim, a minha produção ela é tão efervescente e ininterrupta e tudo mais, que eu não me detenho para ficar me comparando, me achando isso mais ou isso menos. Né? E faço por muito amor e muita dedicação. Então, tem horas que eu esqueço que eu sou mulher, eu sou um ser, sou um indivíduo, sou, né, uma pessoa. Você começou pelo Super 8? Comecei pelo 8, que era muito difícil. A câmera que eu ganhei era 8. Que é a câmera que você ganhou do seu pai? Era do meu pai, em 68, era 8 milímetros, mas era muito difícil, a gente não conseguia os negativos. O rolo em Recife, tinha que mandar comprar em São Paulo. E para revelar, só revelava no Panamá. Então era quase 3 meses para voltar. Então, para quem estava iniciando, especulando, né? Aprendendo e querendo resultados, era muita distância. Isso não foi logo imediatamente, mas em 72 eu adquiri o Super 8. Né? Então já teve melhores condições, já revelava em São Paulo, né? E ficou mais fácil. Mas mesmo assim era extremamente experimental. Kátia, qual foi o filme que fez de você a primeira mulher a dirigir um longa-metragem em Pernambuco e qual foi o filme que fez de você a primeira realizadora a participar de um festival de cinema no Brasil? São 2 extremos. Vou primeiro
cronologicamente, o primeiro festival de cinema, eu tinha adquirido essa câmera Super 8, numa viagem à Europa, eu e Lula Cortes, e eu estava registrando várias coisas, né? Então, um dos registros foi uma festa de rua em Málaga, na Espanha, mas com atenção às luzes, ao movimento das luzes e tudo. Não era um doc, era experimental. Quando eu voltei a Recife, era Natal, e tinha aquelas gambiarras coloridas na Rua da Aurora, e que refletiam luzes coloridas no Rio. Então, eu complementei com isso, em termos de experimentalismo com luz, não é? E não tinha um festival assim firmado. Esse foi a segunda jornada de cinema da Bahia. E Enéas Álvares, que passa um tempo tomando conta, sendo diretor da Embrafilme aqui em Pernambuco, ele disse: Kátia, vai ter um festival, manda. E aí pegou o seu rolinho e mandou, não tinha como fazer cópia e tudo mais. E aí, a menção honrosa, ok e tal. Mas ninguém me deu essa notícia, a gente não ia, era uma coisa muito incipiente, muito sem dinheiro ainda, né? E então ficou a menção honrosa, que ótimo. Mas eu não soube, só soube 30 anos depois, que eu desbravei também para as mulheres do Sudeste, né? Que era quem fazia, talvez. Hoje você tem centenas, não estou falando de dezenas, estou falando de centenas de produções audiovisuais. Sim. Eu vou pedir para você ou destacar os filmes premiados, ou destacar aqueles pelos quais você tem um apreço diferenciado. Tá. Eu vou terminar de responder a anterior, que qual foi o longa-metragem que me fez ser a primeira mulher de Pernambuco, que é meu único longa-metragem, porque eu sou curta-metragista com todo amor, orgulho e honra. Então, esse longa-metragem é o Rochedo e a Estrela, sobre o século XVII em Pernambuco, focando a liberdade religiosa que os judeus fugidos da Inquisição conseguiram em Pernambuco com o governo de Maurício de Nassau, o governo holandês. Então, vou passar agora para outra. São mais de 300 documentários. Por quê? As pessoas tiram 0, pensa que é erro, sabe? Geralmente 30. Reduzem para 30. Para 30. Quando mas são 300. São 300. Eu tive um programa na TV Pernambuco, fim de 90, 91, 92, 93. Era um programa semanal, chamado Pernambucanos da Gema. E eu não aparecia. Eu escrevia o argumento, escrevia o que é a apresentação e tudo mais, mas não aparecia. E então eram 3 blocos, era meia hora, e eu fazia 3 blocos. E geralmente focando um aspecto cultural, um artista, um evento, um brincante, um artesão, né? Então eram 3 por semana. Eu fiquei quase 3 anos seguidos. Então, às vezes, quando o assunto era muito arrebatador, fazia 2 blocos, ou fazia 3 blocos com o mesmo assunto, mas era difícil. Então, nessa soma toda, foram mais de... E o danado, e que tudo em uma tique. Então, até o ano passado, eu estava resignada de ter perdido todo esse material. Só que, a conselho de Kleber Mendonça e de William Plotnick, da Cine Limite, eu mandei para o CTAV no Rio de Janeiro, Centro Técnico Audiovisual, com a ajuda da presidência da Fundação Joaquim Nabuco, que bancaram o transporte, porque nós somos parceiros. Todos os meus filmes que estão no meu canal estão replicados no portal da Cinemateca Pernambucana. Né? Então, com isso, eu estou agora esperando ressuscitar, né, essas 200 obras que foram em Umatic, que é uma varredura de 3 anos na cultura de Pernambuco, mas do erudito ao mais simples popular, né? E, assim, é uma varredura bem consistente. E, então, dentro dessas obras, são muito valiosas para mim, porque tem muitos mestres que já partiram, artesãos e tudo mais, que estão guardados na memória nesse meu trabalho. Agora, saindo do Pernambucanos da Gema, indo para a produção de película, né?
em termos de Super 8, tem o Viva o Outro Mundo, que eu acho extremamente incrível, e depois de restaurado, agora digitalizado, eu peguei pessoas, amigos e artistas conhecidos, coloquei máscaras e fantasias e coloquei em pontos da cidade, para ver a reação do público, isso em... Quando? Deixa eu te dizer, 72, 3... E coloquei em Recife, em ônibus, em barco, nas pontes. Deixa eu te interromper. É esse filme que foi selecionado agora para uma mostra em Nova York? Foi exatamente esse. Foi exatamente esse, que é um dos recuperados pela Cine Limite. E foi uma surpresa, porque a Cine Limite fez um projeto muito amplo de digitalização de Super 8 no Brasil, em 5 estados, a ponto de ter digitalizado 350 obras. Quando eu tive a notícia de que ia ter essa mostra em Nova York, com 7 obras Super 8 restauradas, e que o meu Viva o Outro Mundo ia abrir, foi uma alegria enorme. Uhum. Então, ele é muito caro para mim. E tem um outro que o William, da Cine Limite, me chamou a atenção, que é Banguê, que era na penitenciária agrícola de Itamaracá, em 79, eu comparando aquele trabalho dos presos com o trabalho escravo. Porque o banguê é uma forma tradicional, que acho que nem existe mais, dos engenhos, que se alimentam, o combustível é o próprio bagaço da cana. Uhum. E esse engenho era onde os presos trabalhavam. E ele disse para mim: Kátia, esse é realmente o seu primeiro documentário. Os outros são experimentais. Uhum. E é verdade. Então, esses dois da época do Super 8, né, que acho que são bem consistentes, valiosos em termos de proposta. E das películas, eu acho O de Casa, que é com Gilberto Freire, sobre a arquitetura tropical em Pernambuco. Eu acho muito sensível, acho muito profundo, acho uma homenagem dele vivo, falando e dando sua opinião sobre esse assunto. Eu sou louca por ele. E, por que não, assim, minha estrelinha é o Recife de Dentro para Fora, que ganhou muitos prêmios. Inclusive, quando cheguei com ele de Nova York, que eu finalizei em Nova York, eu cheguei com a cópia, Bertini disse: Kátia, vai no correio agora e manda para Gramado, porque fecha amanhã. E eu já consegui falar com o pessoal e eles vão aguardar o seu filme chegar. E aí foi prêmio de melhor fotografia. Ô, Kátia, e é o filme que tem por base Cão Sem Plumas, de João Cabral de Melo Neto. Exatamente. Ele tem o Cão Sem Plumas, de João Cabral. Eu queria fazer uma homenagem a João Cabral, que eu acho o poeta master da língua brasileira, portuguesa. Eu sou apaixonadíssima por ele. E fiquei um tempo muito em dúvida entre o Cão Sem Plumas, que é meu Capibaribe, eu me criei, continuo lá nas margens do Capibaribe, é meu rio, né, onde eu todo dia olho para ele e agradeço a presença dele. E Jogos Frutais, que João Cabral é sensual, é o único poema que eu descobri na antologia dele, que ele é sensual, ele se deixa escapar. Né? Então eu fiquei nessa dúvida um tempo, mas decidi fazer o Cão Sem Plumas. E aí eu saí quebrando todas as regras, tanto que eu fiquei achando que se ele dissesse não, eu ia entender. Primeiro que eu desviei o curso do poema. O poema vem do sertão para o mar. Eu virei o contrário. É o olhar do colonizador. Ele amerriza, ele entra no Porto do Recife de helicóptero e ele vai pelo rio o tempo todo até voltar a ser limpo. Né? Então, eu desconstruí um pouco essa narrativa dele. Outra que até eu saberia como defender, mas não foi preciso essa defesa, é o seguinte, que as imagens também falam por si. Então, não precisaria aquele poema inteiro, não é? Porque as imagens estavam ali completando o fundamento. E depois que eu desorganizei as estrofes, dentro do meu pensamento,
da minha concepção, mas também do que eu estava encontrando pelas margens. E com componente poluição. Então, o Cão Sem Plumas, ele passava a ser o homem também, né? O homem marginalizado, o homem que não é visto, o homem que está ali à margem da sociedade, né? E aí eu acho que foi uma conjunção de coisas maravilhosas. Inclusive, eu acho de grande importância a trilha de Geraldo Azevedo, não é? E as vozes de Geraldinho, Zé Ramalho e Elba, né? Eu acho que isso também dá um plus. E, de repente, é quase um jogral, e aí isso podia dar um estranhamento, mas não dá, flui, igual as imagens do Rio. E então, uma coisa luxuosa que você tem também no filme, que é a própria fala de João Cabral de Melo Neto, que sempre foi arredio a entrevistas. Pois é, eu tenho isso porque era fundamental, estava tudo certo, ele aceitou todas essas modificações e olhou para mim e disse: minha filha, a obra de arte é como os filhos, a gente bota no mundo e não é mais nossa. Fique à vontade. Então, ele me deu, assim, ele me aceitou, e aquele estresse todinho que eu estava, sabendo que eu estava fazendo uma coisa errada artisticamente, você não pode meter a mão na obra do outro, mas tudo bem. Mas aí ele, quando foi dar o depoimento, eu tive que trazer a equipe para o Rio de Janeiro, todo dia que eu marcava, ele marcava para o outro dia. Então, depois do 5º dia, eu disse: eu tenho que fazer isso, eu não posso manter a minha equipe aqui. E fomos para o apartamento dele, ele meio contrariado, disse: não, peraí, agora eu estou descansando, mas não vejo motivo para vocês estarem fazendo isso. Tem gente em Pernambuco que fala muito bem sobre minha obra. Tem Raimundo Carreiro, que pode muito bem falar, tem, sabe? Não, mas é fundamental o registro, o seu registro, tá? Eu já fiz alguns outros que ficaram aí perpetuados, e dei um exemplo. E, finalmente, eu senti que ele estava incomodado com aquelas pessoas ali, sabe? Era uma equipe de eu e mais 4. Então, eu tomei uma decisão, junto com o fotógrafo, da gente mandar correndo comprar um negativo 500 ASA, que não precisaria de luz artificial, a gente faria com a luz, escondia a equipe atrás das cortinas e conseguimos fazer. Tão fluente que eu usei 3, 4 minutos da fala dele na abertura. E eu tenho material agora incrível do resto dessa entrevista, que eu estou querendo ver como é que eu faço para dar vida. Porque você tem um tesouro. Tem um tesouro, sem dúvida. Kátia, quero falar agora sobre transgressão. Como foi exercer sua rebeldia em plena ditadura militar? Como foi transgredir quando o país e a juventude, da qual você fazia parte, estava sob coturnos? Eu acho que é um pouco o meu jeito de ser. Como eu não ficava prestando atenção, vamos dizer, no Super 8, se eu era isso, se eu era aquilo, respaldada em ser excelente aluna, né? Estudava arquitetura, entrei com 16 anos, 17, e ali eu não ficava me comparando, mas eu ia seguindo meus caminhos, né? Prospectando. E era uma época que não só era os coturnos da ditadura, mas era a exigência também entre a juventude de você ou se engajar, ou você era também compreendida como, sabe, uma pessoa que não queria saber de nada, né? Tinha essa exigência, vamos dizer, agora, empadinha ou morta, essas coisas assim, essa polaridade que, num certo momento, se manifestou entre a juventude. E eu analisava e eu dizia: não posso, eu não sei fazer isso, eu não sou assim. Ia para as passeatas, claro, as pacíficas, não é? Pela liberdade de expressão e tudo mais, mas morrendo de medo. Eu comprava ingresso para os cinemas, ficava comigo. Se viesse porrada, se viesse alguma coisa, eu corria para os cinemas, né? Mas
de certa forma, ia fazendo. E minha casa sempre foi a casa de meus pais, sempre foi um lugar de acolhimento. Depois começaram os amigos que eram vistos como pessoas à margem da sociedade por serem ou homossexuais, ou pretos, ou escandalosos, ou as meninas, sabe, usar shortinho, essas coisas bestas. E aí todo mundo lá para casa. E isso era normal, era uma coisa normal. Porque, em contraponto, ia dizer o quê? Eu estudava, tirava as notas boas, farrava, né? A gente bebia muito nesse tempo, né? E eu e depois 2 irmãos. Então a gente saía para as festas e ia ver pega na cidade universitária, né? Essas coisas. E, de certa forma, isso ia tornando-me uma pessoa diferente daquele modelo. Fui criada para casar direitinho, sabe? Del Grinaldo. E aí, meu primeiro namorado foi aliança de compromisso e tudo. E, de repente, ele começou a dizer, olha, está estudando arquitetura, né? Mas sabe muito bem que mulher minha não vai trabalhar. Aí, e aquilo foi gerando na cabeça. Short, né? Só anda de short por aí, mas tá sabendo que quando casar não vai usar. Então aquilo foi pesando e eu decidi que eu não queria isso. Rompi. Tinha, claro, quase 4 anos de namoro, tal, noivado. E então daí que eu rompi, eu vi que não era isso que eu queria, esse formato de casamento, entendeu? Que a mulher não trabalha, que a mulher é para criar filho. E fui rompendo com isso. E quando me juntei com Lula Cortes, né? Ele veio morar... foi seu companheiro durante muitos anos. Muitos anos, foram 10 anos, 2 filhos, muitos discos e livros, né? Então, aí a gente passou a se andar fantasiado dentro do universo da gente, né? Eu andava de tamanco, passei 2 anos de tamanco de Mercado São José, de madeira, né? Aí roupa comprida, cheia de trancinha no cabelo. Tinha vezes que eu botava borboleta viva nas minhas tranças, com visgo de jaca. Botava visgo de jaca. Tava. E daí isso foi se tornando uma coisa que foi gerando um modo de expressar minha arte. Você falou, vou te interromper mais um pouquinho, você falou que aí nas passeatas você comprava ingressos para os cinemas, porque se a coisa complicasse você corria para o cinema. Mas quais os cinemas da cidade que você habitualmente frequentava? Ah, meu Deus, todos, absolutamente todos da cidade e dos bairros. Coliseu. Coliseu muito, sessão de arte que eu conheci Itamarineira Village, por ali, né? Aí Solidade, que era o cinema que existia naquela igreja da Riachuelo, que é Fernandes Vieira, ali. Tinha um cinema e eu, garotinha, ia. Eu conheci o Diacuí, no Alto Santa Isabel, sabe? Eu ia todos. No Coliseu, você assistiu Woodstock, ao documentário Woodstock? Assisti Woodstock. Assisti muita coisa. As sessões de arte, eu acho que era na quarta de noite. Então, aquilo era sagrado, sabe? Porque naquele tempo... a gente não tinha um cineclube, que hoje em dia precisa de um cineclube para as pessoas discutirem filme. A gente via os filmes, só andava em bando a gente, né? As pessoas se ligavam em bandos. E aí ia para o cinema, quando saía do cinema, ia para um bar, tomar cerveja, e inevitavelmente se conversava sobre o filme. Então eu conheço aqueles cinemas todos, a Seção de Arte do São Luís, Seção de Arte do Arte Palácio, Trianon... Todos ali, moderno. Eu assisti Garganta Profunda, fugindo da repressão. Vi uma cavalaria, o pessoal começou a jogar bola de gude. E eu fiquei com medo, aí corri, já estava com o ingresso e era Garganta Profunda.
E você entrou. Claro que sim. Eu te perguntei sobre Woodstock, porque você falou das borboletas vivas no cabelo, isso me remeteu ao Woodstock. Sim, sem dúvida. E eu sei que o filme passou lá no Coliseu, sim, que era ali em Casa Amarela, né? Sim, sim. Agora, quero ir para 1972 com a Feira Experimental de Música. Sim, que o movimento da psicodelia nordestina tem um nascedouro ali nessa Feira Experimental de Música. Sim. Quero saber se você estava lá. Eu estava lá, a gente estava acampado, eu e Lula Cortes, e Jaque Jorge, que andava muito com a gente, Flaviola, porque a gente tinha aquela trupe, a gente chamava de trupe. Eram pessoas que se sentiam muito livres lá em casa, e para onde a gente ia, tinha um fusquinha, cabia e ia, né? Então, e eu me lembro bem demais a música que rolou, entendeu? A fogueira, sabe? Aquela convivência diferente entre as pessoas, livres, sabe? Frio, aí pegava um cobertor, botava, e a sonoridade, agora posso dar uma canja? Posso. Então, era uma coisa que fluía e que estava se prospectando ainda até quando. E essa coisa da repressão, quando eu produzi Paebiru, de Lula Cortes e Zé Ramalho... Que é um ícone, né? Um ícone da música brasileira. Pois é. Raríssimo hoje em dia. Raríssimo, caríssimo. Já piratearam em tudo que é jeito e tudo mais. Então, tinha poucas letras, mas eu tinha que ir na Polícia Federal, na Censura Federal, liberar essas letras, né? Sátiva não tinha letra, era só instrumental. As de Marconi Notaro também, que foi no Sub-Reino dos Metazoários, também foi a gente que produziu, e aí eu também ia lá, porque eu dizia assim, minha gente, se vocês forem, vocês ficam, deixa eu ir, que eu sou um pouco mais palatável, mas eu ia do jeito que eu andava mesmo, entendeu? Praticamente fantasiada, né? Sabe, eu sou profissional, faço meu trabalho, ganho meu dinheiro, e o meu visual não interfere, isso era dentro do meu juízo, né? E agia dessa forma. Né? E aí eu ia na Polícia Federal, aí eles diziam, isso aqui, eu digo, mas isso aí vocês estão entendendo de um jeito, isso é uma metáfora, na realidade está dizendo isso, né? E não tive dificuldades, né? Nenhuma delas foi censurada de sair. Né? Depois, assim, nessa mesma época, a música, as pessoas que queriam fazer alguma coisa, sentiam também respaldo na gente, porque... Alceu, quando foi para o Festival Abertura. Alceu Valença. Alceu Valença, né? A gente, Lula Corte, basicamente, mas, claro, a gente montou a banda com o pessoal do Tamarineira Village. Paulo Rafael tocava baixo na época, entendeu? Não era guitarra. Então, eu conheci o pessoal muito no início. E sempre a gente fez o possível com meus pais. Eu conseguia deixar eles calmos, né? Não vendo nada demais nisso, porque eles viam também que era trabalho, que era uma forma de fazer, né? A gente tinha também que explicar um pouco, porque meu pai é acadêmico, né? Faculdade de Arquitetura, de Engenharia, Politécnica, então ele era um acadêmico. Você vem de uma família judia? Eu vim da família judia, mista, né? Porque minha mãe teve que se converter, e depois descubro que pelo sobrenome, etc., era de cristãos novos, de Alagoas, mas basicamente judia, e meu pai tinha essa cobrança do estudo. E eu adorava, eu sou hiperativa, então eu adorava estudar. Eu não conseguia ficar nas férias em casa. Eu, com 16 anos, já tinha feito a Aliança Francesa inteira, 5 anos, e o Brasil e os Estados Unidos inteiro. Então, com 16, 17 anos, eu já falava inglês e francês. Curso de arte, história da arte. Então, por ser hiperativa e por gostar de estudar, eu livrava um pouco essa coisa da repressão do meu comportamento, né? Agora, você falou em Lula, falou no casamento de vocês, na união de vocês, nos 2 filhos. Lula é um dos principais expoentes da psicodelia nordestina, esse movimento que a gente acabou de falar nele. Qual era a voltagem
do casamento de vocês em relação à produção artística e em relação à transgressão de costumes? Nunca foi uma apologia a essa transgressão, tá? A gente nunca se manifestava assim, tem que ser assim, se você não for assim, darará. Não era uma coisa muito pessoal. E um não andava sem o outro, né? E na forma de criar, Lula, ele, artista múltiplo, era uma agonia no juízo dele, porque se ele estava pintando e aí enjoava ali, enchia o saco de estar pintando, ele escrevia, bordava, desenhava. Ele chegou a desenhar roupas para mim, para a mamãe mandar bordar, entendeu? Então ele fluía. Então a vida prática, o resultado dessa arte dele, ele não queria nem saber. Então, eu que ficava com a produção disso, mas gostando muito também, porque sou produtora. Antes de me formar em 70, eu já tinha ganho um projeto das guaritas dos guardas de trânsito. Então, a minha criatividade ela já existia, independente do casal. E com o casal, então, a coisa cresceu muito, né? Potencializou, porque os textos dele, mas a parte gráfica toda minha, diagramação toda, livros de arte e tudo mais. Então era uma coisa muito, muito unida. E essa transgressão fluía e a gente não queria nem saber se era. Olha só, o tempo da gente terminou praticamente. Eu vou te pedir duas coisas para a gente encerrar o Politeia. Uma, para você escolher um filme que não seja seu, que seja um filme da sua vida. E, por fim, para você comentar a frase "é proibido proibir". Isso foi uma frase ícone, né, da Revolução dos Estudantes da França, 68, se eu não me engano, que reverberou, não é, que já vinha de um outro tipo de revolução dos Estados Unidos, que era o Flower Power, não é? Que eram reações da guerra. Então, e na Itália, facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Então, em cada país se manifestou essa vontade de não seguir regras, não para fazer coisas erradas ou obscenas ou proibidas, mas para dar a sua conotação. Agora, filme, meu Deus do céu, filme é tão difícil porque eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito da Nouvelle Vague, eu gosto muito do cinema italiano, eu gosto muito do cinema brasileiro, eu gosto muito de imagem e movimento. Aí eu vou pedir licença para não dizer e deixar as pessoas imaginarem, porque cada um tem a sua escolha e é fundamental, é isso, é ver o cinema, entender. Não tem problema ver 3 vezes, eu vejo 3 vezes um filme, ou não, ou 2. Um eu vejo com o olhar, choro, outro eu vejo direção de fotografia. Então, assim, vejam cinema e escolham os seus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você vai, mas volta, e a gente está aqui te esperando. Minha muito querida, obrigada. Eu só tenho a agradecer, porque é sempre bom a gente poder falar um pouco da opinião, dizer as coisas, sabe? E desencanar as pessoas, cada um é diferente do outro, sabe? Ocupar seus espaços, ousar, ser feliz, sabe? E não se deter em futricas que não podem ser resolvidas, sabe? E seguir o rumo com alegria. O Politeia volta na próxima semana. Até lá. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio: apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo,
Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.